Fala galera do meu canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo para vocês e hoje temos muito sobre futebol. Temos Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa, Campeonato do Nordeste final que tivemos essa semana. Vamos falar também sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e falaremos sobre a final da Liga dos Campeões. Tottenham e Liverpool, uma final inglesa. Talvez teremos hoje um título inédito. Mas antes de falarmos sobre Liga dos Campeões, vamos falar sobre Copa do Brasil. Só abrindo um parênteses aqui bem rápido, fazer menção dos meus amigos Laelson, do LS Games, um canal voltado a games. Você que gosta de games, entra lá no canal dele, se inscreve. E temos também o nosso amigo aí, André Menezes, o canal Engravetando o Canal. É um canal de entretenimento com notícias, informações sobre alguns ocorridos. É um canal muito top, eu acompanho os dois, eu sigo os dois canais. Então se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu ia lá agora, se inscrevia no canal, deixava aquele seu like maroto e aquele seu comentário topíssimo. Então vamos lá. Copa do Brasil. Na quarta-feira, dia 29/5, tivemos Paysandu e Internacional de Porto Alegre. O Paysandu precisava de um placar de no mínimo 3-0 para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, mas não foi isso que aconteceu, porque o primeiro jogo o Internacional vence por 3-1 e nesse segundo jogo que estamos falando agora, o Internacional vence por 1-0, gol de Guerreiro. Uma partida muito boa do Internacional, que vem mostrando um futebol aguerrido, um futebol de nível técnico muito bom. E não é à toa que está bem classificado no Campeonato Brasileiro, entre outras competições que ele está disputando. Então vamos prosseguir. Nós tivemos também na quarta-feira, dia 29, o Grêmio recebendo o Juventude. O primeiro jogo entre Juventude e Grêmio, na casa do Juventude, ficou 0-0. O Grêmio estava sendo meio questionado nas atuações que estava tendo, sendo questionado o trabalho do técnico Renato Gaúcho, que para mim hoje é um dos melhores técnicos do Brasil. Recebeu o Juventude e fez um jogo grande do Grêmio, que se porta como um grande clube brasileiro, e venceu o Juventude por 3-0. 2 gols do menino Viseu e um gol do Diego Tardelli. Lembrando que Paulo Vitor fez grandes defesas, um goleiro excepcional, pegou demais, defendeu demais e ajudou o Grêmio a se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Também fazendo menção que esses dois jogadores foram jogadores do Flamengo, Paulo Vitor e Felipe Viseu. O Flamengo não consegue segurar os jogadores bons e acabam indo para outros clubes. O Flamengo, ele dá muitas peças boas para outros clubes. Nós podemos falar aqui vários jogadores que saíram do Flamengo, que o Flamengo não aproveitou da maneira possível e hoje está brilhando em clubes de times brasileiros e até de times europeus. Mas vamos seguir na Copa do Brasil. Tivemos também, na quarta-feira, Bahia e São Paulo. O São Paulo, no primeiro jogo, jogando em casa, perde para o Bahia, e não foi diferente na Fonte Nova. Esse jogo de quarta-feira, dia 29/5, às 21h30, o São Paulo precisava de uma vitória, não muito gorda, magra, de pelo menos 2-0, mas não consegue. O Bahia vence por 1-0 e avança para a próxima fase da Copa do Brasil. E o São Paulo é um time aí que não está muito bem nos respectivos campeonatos, entre eles a Copa do Brasil, que foi eliminado, e agora tem que se reerguer porque tem o Campeonato Brasileiro para dar
um gás aí para o São Paulo, que é um time de uma grandeza espetacular, é um time imponente, um time que tem mundial recente, então é um time que precisa se reorganizar para voltar a ganhar títulos. Tivemos na quinta-feira, dia 30/5, Palmeiras e Sampaio Corrêa. O Palmeiras venceu o primeiro jogo na casa do Sampaio Corrêa por 1-0 e vence o segundo jogo também por 2-0, um gol de Mike, um gol de Zé Rafael. Então o Palmeiras vence aí e avança para a próxima fase. Nos outros vídeos todo mundo já sabe o que eu digo sobre o Palmeiras. O Palmeiras para mim hoje é o melhor elenco do Brasil em peças de reposição. É um time muito bom, está muito bem na Libertadores, está muito bem no Campeonato Brasileiro, avançando para a próxima fase da Copa do Brasil. Então vamos falar sobre Sul-Americana. Os brasileiros que avançaram na Sul-Americana. O Atlético Mineiro, terça-feira, dia 28/5, às 21h30, joga contra União La Calera. Joga em casa, o primeiro jogo perdeu por 1-0, jogando na casa do adversário, e vence o segundo jogo por 1-0 e a decisão vai para os pênaltis. Quando o Atlético Mineiro vai para os pênaltis, a estrela de Vitor brilha. Vitor defendeu 2 pênaltis e garante o Atlético Mineiro para a próxima fase da Copa Sul-Americana. É isso aí, galera. O Atlético Mineiro, que também não estava vindo muito bem na Libertadores, caiu na Libertadores, agora se reafirma na Sul-Americana, avança para a próxima fase da Sul-Americana, num placar nos pênaltis de 3-0. Um jogo muito difícil aí para o Atlético Mineiro, precisando de confiança, e consegue ganhar esse jogo e traz essa confiança para o Campeonato Brasileiro. Botafogo vence aí o Sol de América por 4-0. Ele venceu o primeiro jogo jogando na casa do adversário por 1-0 e faz um jogaço aí, vence por 4-0 e classificadíssimo para a próxima fase da Sul-Americana. O Fluminense jogando numa quarta-feira, às 21h30, dia 29/5, perde para o Atlético Nacional com gol de Barcos. Só que o Fluminense não precisava de muita coisa, né? Porque venceu o primeiro jogo no Maracanã por 4-1 e deu show no primeiro jogo, então no segundo foi um pouco mais recatado, segurou mais os jogadores para fazer uma partida mais tranquila. É claro, nós sabemos que jogo não tem como você fazer uma partida, mesmo que você tenha uma vantagem dessa proporção que o Fluminense tinha, não tem como você fazer um jogo tranquilo. Sempre você vai sofrer ameaças dentro daqueles minutos de jogo. Então o Fluminense conseguiu ali consolidar essa vantagem e sair classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Perde de 1-0, mas tem um agregado e avança para a próxima fase. O Corinthians, que jogou contra o Deportivo Lara na quinta-feira, dia 30/5, às 17 horas. Só fazendo menção aqui que o estádio estava vazio pela crise na Venezuela. O Deportivo Lara, com seus jogadores, jogou contra o Corinthians aqui no dia 23/5, na quinta-feira, e os caras vieram na raça mesmo, porque a crise na Venezuela é muito grande, falta o que comer, e eu imagino o esforço que esses jogadores fizeram, assim como toda a comissão técnica, dirigentes fizeram para trazer o time do Deportivo Lara para o Brasil, mesmo nessa crise, nessa dificuldade. Eles trouxeram o time. Houve documentário de que eles não tinham nem o que comer e o Corinthians ali fez uma doação de alguns alimentos ali para eles comerem após o jogo, pizza, sanduíche. Então é uma calamidade o que a Venezuela está vivendo, e jogaram sem torcedores no estádio por tamanha crise na Venezuela. Mas mesmo assim o Corinthians vai lá, vence por 2-0 e consagra aí a classificação
para a próxima fase da Sul-Americana. A próxima fase ficou dessa maneira para os brasileiros. O Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro nas oitavas. O Fluminense vai enfrentar o Peñarol, o primeiro jogo é na casa do Peñarol. E o Corinthians enfrenta o time Montevidéu, o primeiro jogo o Corinthians joga em casa. E as datas ainda estão a se confirmar. Sobre o Campeonato do Nordeste, o primeiro jogo, o Fortaleza vence o Botafogo da Paraíba por 1-0. O Botafogo da Paraíba jogando em casa. E o segundo jogo, o Fortaleza vence com mais um gol de Wellington Paulista e é campeão da Copa do Nordeste. E falando sobre Recopa, o Atlético Paranaense vai até a Argentina enfrentar o River Plate e lá toma uma sapuada de 3-0, galera. 3-0, um time que representando o Brasil vai no estádio Monumental e perde por 3-0. Nós sabemos que o goleiro Santos fez várias defesas importantíssimas, defendeu um pênalti, mas infelizmente o rebote, o jogador do River Plate faz o gol. Então, assim, no meu ver, o Atlético Paranaense fez um jogo muito retrancado e assim, consequentemente, não consegue a vitória porque não conseguiu agredir dentro de campo o adversário. Não teve boas jogadas para fazer gol. Então, assim, nós vemos também que não colocando desculpas, mas também é um calendário muito louco dos times brasileiros. O Atlético Paranaense sente também um pouco do cansaço, né? Porque viagens de um estado para o outro para enfrentar times pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então são muitos campeonatos e assim vai desgastando o time fisicamente. É um elenco muito bom, o Atlético Paranaense, mas infelizmente o Brasil não consegue ser campeão da Recopa com o Atlético Paranaense. E o River Plate é campeão da Recopa. Agora vamos falar sobre Liga dos Campeões. É isso mesmo, Liga dos Campeões. Hoje teremos Tottenham e Liverpool. Teremos jogaço hoje, galera. Eu estou já me preparando para esse jogo, já estou aqui antenado nas notícias que estão ocorrendo nesse cenário desse jogo, que está movimentando milhares e milhares de pessoas para estar conectado e assistindo esse jogo. O Tottenham, de jogadores como o Lucas Moura, Harry Kane, o Son. Então temos jogadores de grande expressão, qualidade, e fazendo menção do que o Lucas Moura fez no jogo das semifinais contra o Ajax. Ele fez 3 gols e colocou o Tottenham na final da Liga dos Campeões. E olhamos para o outro lado, um Liverpool supremo, forte, experiente em finais de Liga dos Campeões. Vai dar trabalho para o Tottenham, vem muito consistente com a sua equipe, jogadores de nível de qualidade extrema. Temos o goleiro titular da seleção no Liverpool, o Alisson. Temos o Fabinho, um dos jogadores que poderia ter sido convocado para a Copa América, mas infelizmente o Tite não deu atenção a esse jogador de um grande brilhantismo que defende o Liverpool. Temos jogadores do nível de Salah, Mohamed Salah, Mané, Firmino, que também foi convocado para a Copa América. Temos jogadores grandes mesmo. A não falar do Tottenham, que é um time que vem trazendo a modéstia, um time que na última temporada não fez contratações grandes,
mas tem jogadores como Eriksen, temos Lucas Moura, tem o Dele Alli, Llorente, Sissoko. Então temos jogadores aí de grandeza extrema. O Son, temos o Harry Kane, o goleiro que brilhou, o Lloris, jogou muito contra o Ajax. Então nós vamos ver um confronto abertíssimo, mas ao mesmo tempo um confronto fechado, porque os dois times não vão querer tomar gol, mas só tem um jogo, é esse, pronto e acabou. Então eles vão ter que vir com tudo de melhor que eles têm, com toda a qualidade. E lembrando que o Liverpool tem 5 títulos, o último foi em 2005, no ano em que o Liverpool perdeu o Mundial para o São Paulo. Então temos aí o histórico do Liverpool, 5 Ligas dos Campeões contra nenhuma do Tottenham. Isso significa alguma coisa? Não, porque eles vão ter que mostrar ali, não é as taças, mas sim o futebol que eles jogam. E é necessário nós vermos isso, porque o futebol ele está carente daquilo que nós vimos no jogo do Tottenham contra o Ajax. Um time que coloca o coração na ponta da chuteira. Não tinha mais fôlego, mas colocou seu tudo ali naquele jogo, porque ele sabia que se perdesse, sairia mesmo assim como heróis, porque os caras jogaram muito, os caras se doaram naquele jogo. O Ajax conseguiu fazer os gols, mas o Tottenham veio com tudo, veio jogando tudo que eles sabiam e tudo o que o coração dava conta. E foi isso que aconteceu. Tottenham na final. Uma final inédita, né? Uma final inédita aí para vocês. Podemos ter pela primeira vez um vencedor da Liga dos Campeões, o Tottenham, que nunca venceu uma Liga dos Campeões. Então vamos esperar para ver quem levantará a caneca da Liga dos Campeões e gritará: é campeão. É isso aí, galera. Infelizmente a Liga dos Campeões está finalizando. Eu amo essa competição. Nós vemos cada jogador ali de extrema qualidade. Sou fã do CR7, um cara inquestionável, cara que tem muito futebol. Podem falar o que quiser, mas o cara é bom. O cara é bom. Pode falar que outros jogadores têm mais talento do que ele, mas para mim CR7 é o melhor jogador na atualidade. É isso aí, galera. Essa é a minha opinião. CR7, eu sou seu fã. Galera, e para finalizar o vídeo, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, 7ª rodada. Se inicia hoje. Hoje vamos ter dois jogos topíssimos às 16 horas. Tottenham e Liverpool, final da Liga dos Campeões. E Flamengo e Fortaleza, o Flamengo jogando no Engenhão? Que isso, cadê o Maracanã, galera? Engenhão, Flamengo jogando no Engenhão, isso não existe. Mas vamos embora. Flamengo jogando no Engenhão às 16 horas contra o Fortaleza. Teremos às 19 horas Bahia e Grêmio. E amanhã, às 11 horas, domingo às 11 horas, Botafogo e Vasco. Às 16 horas, iniciando os jogos às 16 horas, Ceará e Santos, São Paulo e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fluminense, Internacional e Avaí será às 19 horas, como também Atlético Mineiro e CSA e Chapecoense e Palmeiras. E teremos um jogo aí de Corinthians e Goiás na Arena Corinthians, mas aqui não aparece para mim a data. Esses serão os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras segue aí com 13 pontos em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 12 pontos, Corinthians com 11, São Paulo com 11, Santos com 11, Flamengo com 10, Internacional com 10 pontos em 7º lugar, Bahia com 10 em 8º, Ceará
com 9 pontos em nono e Goiás com 9 pontos em décimo. Esses são os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E os 4 últimos é o CSA com 6 pontos, Grêmio com 5 pontos, Avaí com 3 pontos e Vasco com 3 pontos, sendo lanterna do Campeonato Brasileiro. E notícia quentíssima aqui, segundo informações aqui do GE, Jorge Jesus, o técnico português, é o novo técnico do Flamengo. É isso aí, galera. Eu quero só fazer menção que na próxima semana eu vou fazer um vídeo especial falando sobre convocados da seleção brasileira para a Copa América. Vou fazer esse vídeo aí para vocês, expressando a minha opinião, o que eu acho, quais foram os jogadores que mereciam estar nessa lista, mas não estão. E você vai entender mais um pouco sobre a minha opinião na questão de convocados para a Copa América. Galera, deixa aí o seu like, o seu comentário. Valeu, tchau!